Gente, eu vou continuar a pregação. Eu não me atentei a uma coisa quando eu fiz o vídeo, que era a memória do celular. E ele acabou e vou ter que cortar em três pedaços. Tem a parte 2 e a parte 3. Mas vamos continuar aqui. Eu vou ler novamente a passagem para que dê sentido à pregação. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. O gerado por Deus o guarda e o maligno não pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Esse é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Irmãos, como eu falava, nós somos de condições carnal e espiritual. Pecado e santo. Pecador e santidade. Pecador e santo. Mas assim, até o próprio João, que escreveu essa passagem, era um homem pecador. Mas olha, isso não nos tira da graça de Deus, de estarmos na presença de Deus e de fazermos a vontade de Deus. Não é? Aqui ele fala que aquele que é de Deus guarda as coisas de Deus. E o inimigo não tem poder sobre ele. Às vezes pecamos. Mas quando ele fala o inimigo não tem poder, significa que nós não estamos vivendo do pecado. Que nós somos livres do pecado. Livres do inimigo de Deus. Então, e ele fala uma coisa que a gente sempre fala, não é? Onde lá na tentação do deserto, o demônio fala: todos esses reinos são meus e eu te dou se você prestar culto. E ele fala aqui, não é? Que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. E é verdade. Porque o nosso reino não é o reino terrestre. O nosso reino é o reino dos céus. É a pátria celeste. Somos cidadãos dos céus. É isso que Deus nos preparou. Mas vivemos numa carne. E precisamos lidar hoje com a situação de pecado e santidade. Constantemente. Devemos optar por Deus a todo instante. Evitar os pecados mortais. Os veniais, às vezes, a gente acaba fazendo. Por falta de temperança, por você ser uma pessoa muito irada e daqui a pouco, quando você vê, você já falou o que você não queria falar. Mas nós precisamos pedir perdão a Deus. Ou até mesmo os pecados mortais, quando a gente faz, quando a gente comete, que nós estejamos na presença de Deus pedindo perdão a Ele. Que nós possamos entregarmos a Deus. Entregarmos a vida espiritual. Dizer não aos vícios, como a droga, o sexo, a bebida, a fofoca. São todos vícios, tá? Que nós possamos nos afastar disso. Quando eu falo o sexo, se você é casado, por favor, que você faça a graça do amor com a tua esposa. O sexo aonde você peca contra a castidade. Quando eu falo de bebidas, o próprio Jesus bebia. Mas lá em obra da carne e obra do espírito, a obra da carne diz bebedeiras. Ou seja, meu irmão, que você controle a bebida e não seja controlado por ela. Então, tem coisas que temos que ter controle. Deus não quer que você, não, nunca mais eu vou beber. Tem pessoas que optam por isso. E é respeitável. Se você não tem um vício e você consegue lidar com isso numa boa, tudo bem. Agora, nós precisamos ter a noção de buscar a Deus e buscar a santidade dia após dia na nossa vida. Cada instante. É uma luta constante, onde eu quero cada dia mais aprender com os meus erros para não errar mais. Para crescer em graça e sabedoria. Para esperar em Deus
tua verdade, a tua vontade. Que nós possamos fazer a obra de acordo com aquilo que Deus quer. Eu sou um chamado, talvez você também seja, ou talvez não seja, mas Deus quer te chamar. Todos nós temos dons, carismas, e todos nós precisamos trabalhar para o reino. Mas de repente, se você trabalha para o reino, se você quer trabalhar para o reino, precisamos também buscar a graça de Deus. Não é somente no momento que eu estou aqui pregando que eu preciso ser santo, mas eu preciso quando a câmera desligar, ou quando eu sair quando a porta da igreja fechar, e eu parar de pregar, e eu parar de tocar, eu parar de orar, que a minha vida continue sendo da mesma forma que era quando estava dentro da igreja, que era quando estou aqui na frente da câmera. Esse é um grande desafio que todos nós cristãos devemos ter. Lutar e não desistir. Ah, Roger, mas eu fiz um pecado imenso, gigante. Você está arrependido? Veja Dimas, ao lado da cruz de Cristo, era um ladrão que teve uma vida de crime, mas no último momento ele se arrependeu. E a misericórdia de Deus alcançou. E Jesus mesmo disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não importa não importa o teu passado, não importa os teus erros, importa o teu agora, o teu hoje, o teu sim, a tua decisão para Deus agora. Ela é importante. Por isso, diante da presença do Senhor, abra teu coração e fala e solta diante de Deus: Senhor, eu te amo. Eu quero viver a tua vida. Mas não é segundo a minha conveniência. É segundo aquilo que Deus quer. Tem pessoas que falam assim: eu sigo Deus em casa. Deus instituiu a igreja. Jesus instituiu a igreja. Eu tenho as minhas falhas. A igreja, as pessoas que lá estão também têm as suas falhas. Talvez você possa não se identificar aqui, mas você pode ir na igreja, na outra comunidade, na outra diocese, na outra paróquia, na outra igreja. Mas é importante que nós sigamos a palavra de Deus segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Deus designa para nós. Não é falar eu amo Jesus e eu faço vida do meu jeito. Como diz a música do Flavinho, não é de conveniências que vive um cristão. Sua vivência está naquele que morreu na cruz por nós, que é Jesus. Essa é a vivência do cristão. Essa é a vivência daquele que busca a graça de Deus. Jesus morreu por você. Então, se eu sou um servo de Deus, eu tenho que ser convertido. E a conversão não basta apenas no momento que eu estou aqui pregando para vocês. A conversão, ela tem que ser constante. Eu tenho que dar testemunho. Ou agora aqui eu estou na minha casa, eu estou sozinho. Eu tenho que viver conforme a graça, conforme a vontade de Deus. Aqui ele fala isso. O mundo é do maligno, certo? Nós conhecemos a verdade. Nós estamos sob a graça da verdade. Não estamos mais sobre a lei antiga. Aquilo já foi abolido. Hoje estamos na graça de Cristo. Por isso, irmãos, tenha o coração aberto. Espere no Senhor. Louve a Deus. Que a sua vida seja um grande louvor. Que a sua vida seja um momento de graça. Veja, por exemplo, Paulo, quando estava preso, louvava e bendizia a Deus. Essa tem que ser a nossa vida. Talvez você esteja passando por dificuldade, glorifique a Deus. Nada é por acaso. Porque lá em Romanos diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu estou passando alguma dificuldade, eu tenho que entender que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, o que essa palavra quer dizer? O universo conspira a nosso favor. Porque somos eleitos de Deus. Então, mesmo na tribulação, mesmo na dificuldade, algo está acontecendo a nosso favor.
Às vezes eu olho a minha vida e falo, caramba, por que tanta dificuldade assim? Por que as coisas são mais difíceis? Mas eu lembro, mais difícil é aquele que morreu na cruz por mim. É aquele que deu a vida para que eu tivesse vida em abundância. Então eu louvo e glorifico a Deus em todas as situações. Eu espero em Deus. Porque se eu não estou sendo justificado na terra, eu serei justificado no céu. Se as minhas tribulações não são justificadas na terra, elas serão justificadas no céu. Porque Deus, Ele enxerga tudo. E Ele não deixa nada passar batido. Ele conhece o nosso coração. E Ele nos recompensa por buscarmos a sua graça. E por isso nós temos que estar todos os dias de coração aberto para o Senhor, para que o Senhor possa manifestar o teu poder na nossa vida. Glorifique na presença do Senhor. Entrega seu coração todos os dias. Como nós oramos hoje, peça ao Espírito Santo, porque você é casa do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo habite em você. Você é uma casa, mas você é destinado a ser do Espírito Santo. Mas quem tem morado na sua casa? O Espírito Santo? Não me responda, reflita você. Você tem a resposta. Quem está morando no seu templo do Espírito Santo? As pessoas falam, meu corpo, minhas regras. Não. Meu corpo do Espírito Santo pertence a Ele. As regras do Espírito Santo. Esta é a grande realidade. Então não vá por essa ideia, meu corpo, minhas regras. As regras vêm do Altíssimo. Porque o meu corpo foi dado por Ele. O mundo é do maligno, mas o meu corpo só eu sei o que eu vou fazer com ele. Eu escolho se eu vou entregá-lo às paixões carnais ou se eu vou entregá-lo ao Espírito de Deus. Talvez você tenha dificuldade de lidar com as paixões carnais, mas não desista. Lute todos os dias. Coloque na mão do Senhor, chore na presença de Deus. Senhor, eu tenho dificuldade. Talvez você esteja propenso ao homossexualismo. Talvez você esteja com a sexualidade desenfreada. Eu não sei qual é o seu problema sexual, às vezes não tem. Glória a Deus. Mas se você tem, lute. Lute até o sangue. Não desista. Não vá, não se acomode. Porque Deus tem o melhor para você. Então acredita, creia no Senhor. Como esta palavra de João. Aquele que está no Senhor não peca. Porque ele conhece aquele que eles têm. Ele conhece em quem ele põe. Eu sei em quem eu pus a minha confiança. Irmãos, que essa palavra, que essa pregação seja um chacoalhão, seja um empurrão, seja um alerta em nossos corações. Que nós possamos enxergar a nossa vida dessa forma. Louvar e bendizer ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos dá. Aqui diz o mundo é do maligno. Então eu não quero viver para o mundo. Eu estou nesse mundo, mas eu não pertenço a ele. Porque eu me entreguei a Jesus. Que nós possamos fazer o mesmo, irmãos. Todos nós. Dia após dia. Porque essa entrega ela é constante. Assim, como eu falei aquele criminoso na cruz que teve uma vida de crimes. E no último momento alcançou a misericórdia pelo seu arrependimento. Pode acontecer o contrário. Pode ser que eu lute a minha vida inteira buscando a santidade e no último dia eu fale, eu não quero mais. Será que eu vou morrer em paz? Será que eu vou ter o meu espaço lá em Deus se eu começar a desacreditar? Como aconteceu, por exemplo, com Moisés, que teve uma vida de santidade, mas quando Deus falou para ele, olha, você vai chegar agora na Terra Santa, ele foi incrédulo, ele falou, não, eu não acredito. Ah, é? Então você não vai entrar lá. Você vai poder ver. Eu vou poder te deixar ver mediante a tudo aquilo que você, a tudo aquilo, toda a graça que você teve. Mas você não vai entrar. Você vai morrer antes. E Deus tinha preparado aquela terra para Moisés.
Mas ele não acreditou, foi incrédulo. E os dois únicos que saíram do Egito e chegaram à Terra Prometida foi Caleb e Josué. Nesses 40 anos, toda aquela civilização foi se transformando. Foram morrendo no deserto, novas pessoas foram nascendo, uma nova civilização cresceu, que não veio do Egito, mas chegou à Terra Prometida. Então, que nós lutemos todos os dias da nossa vida, buscando esta graça em nosso coração, buscando a santidade, buscando cada vez mais estar próximo do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Fica com Deus.